Oi, gente, somos nós aqui. Só para eu passar um conteúdo para vocês, uma coisa que eu tô doida para compartilhar. Já começo indicando um livro maravilhoso que eu terminei de ler já tem um tempinho, mas eu reli ele recentemente e fiz também todos uns resuminhos com uns cardzinhos aqui, tudo bonitinho, do conteúdo do livro para eu poder revisar mais tarde, inclusive o que eu quero apresentar para vocês hoje. Mas esse livro é o livro O Princípio da Caixa Preta, tá? Do Matthew Syed, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ai, gente, eu fico tentando pronunciar. Esse livro, ele fala basicamente sobre a importância de aprender com os próprios erros e, na verdade, aqui, por quê? Por que algumas pessoas nunca aprendem com seus erros? Então, a surpreendente verdade sobre o sucesso e por que algumas pessoas nunca aprendem com seus erros. Então, assim, super recomendo. Esse é um livro que absolutamente qualquer pessoa no mundo deveria ler, porque eu tô tentando trazer esses ensinamentos para mim como filosofia de vida mesmo. E é um pouquinho do que eu quero trazer para vocês também, alguns dos casos que foram apresentados aqui. Então, já recomendo, principalmente se você está se preparando para concurso, você vai se deparar com muitos erros, tanto erros daqueles mais literais, né? De você errar uma questão e tudo mais, como erros da vida como um todo. E isso aqui vai te dar a força mental, a resiliência mental necessária para enfrentar tudo isso de frente e realmente entender a importância, né? Não é só conseguir passar pelo erro, superei. Não, entender como isso é importante no processo de crescimento e amadurecimento, tá? Então vamos lá. Então tá, primeiro, mas eu preciso mesmo registrar os meus estudos? Isso é necessário? Isso vai me trazer algum ganho? Isso não seria talvez uma perda de tempo? E aí é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. E eu quero trazer uns casinhos legais para vocês. Então, a primeira coisa, aquela célebre frase do Benjamin Franklin: não se controla o que não se mede. Muita gente encara os estudos de forma amadora, como eu encarei no início da minha preparação, e aí acaba estudando muito, né, ouvindo vozes do além, né? Faz o que tem vontade, não colhe nenhum tipo de feedback daquilo que faz e acaba ficando meio perdido, assim, né? Porque pra quem não sabe para onde tá indo, qualquer caminho serve. Então, ao final do dia, você não sabe se você fez o que deveria fazer, se foi aquém, foi além, foi certo ou foi errado, porque não basta também acumular as horas. E, muito pior, você não vai ter parâmetros para se corrigir, né? Então, por exemplo, mesmo um navio, quando ele está dirigindo, ele é cheio daqueles sensores para dizer, conforme se o vento tá bom, o tipo da maré, como tá o mar, para onde ele tem que ir, a velocidade, enfim, tem um tanto de indicadores ali que eles usam para se direcionar. Se você se blinda de tudo isso, você vai seguir mar adentro e Deus sabe onde você vai chegar, né? E aí, então, a primeira história que eu queria contar para vocês, né, é o improvável sucesso do David Brailsford. Eu nunca sei falar o nome dele, mas é algo... Tá escrito aqui, ó. Brailsford, tá bom? E o poder dos ganhos marginais. Então, foi um ensinamento que ele trouxe nesse livro, mas no finalzinho do livro, tá na página 190 alguma coisa. Primeiro, quem é esse moço, né? Porque eu também não conhecia esse moço quando eu comecei a ler esse livro, né? Ele era consultor do time... Opa, desculpa, gente, eu sei que tem gente que tem aflição, estralei. Ele era consultor do time de ciclista britânico, de ciclismo de pista normal britânico, tá? E já tinha conseguido ganhar várias medalhas. E aí, em 2009, ele resolveu fundar o que foi chamado de Team Sky, que seria um time de ciclismo, mas aquele ciclismo de estrada, sabe? Que vai off-road e tal, que participa daqueles Tour de France, umas coisas assim, gente. Tô fingindo que eu sei falar alguma coisa, tá? Acho que deve ser francês mesmo, né? Enfim. E aí, em 2009, quando ele fundou esse time, ele anunciou pro mundo que, assim, eu sei que, né, a Grã-Bretanha não ganha esse Tour de France desde 1903. Tudo bem, há mais de 100 anos, mas a gente vai ganhar em 5 anos. Ele fez esse anúncio e, tipo, foi motivo de chacota. O pessoal falou, meu filho, o que você tá falando? Tipo, vocês não têm capacidade para isso, né? Vocês nunca conseguiram. Resultado, ele ganhou em 3 anos. Sobraram 2 ali para ele brincar um pouquinho. E aí o pessoal ficou bobo, né? Como que você fez essa façanha, né? O que foi diferente, assim? O que você... né? Como que você fez essa façanha, né? Foi a pergunta. E aí, então, ele contou... Opa, não vou mostrar ainda a frase. Ele contou que o segredo está nos ganhos marginais. E aí, a gente falou, tá, o segredo está nos ganhos marginais. Continuei não entendendo. Aí ele explica melhor. O que são os tais dos ganhos marginais? Tá dando pra ver direitinho? Ótimo. Os ganhos marginais são pequenos ganhos
que vão se acumulando. Então, você começa aqui, aí amanhã você sobe mais um pouquinho, aí depois você sobe mais um pouquinho, você vai subindo, 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 subindo. E aí, para ele, é importante você separar um grande problema, uma grande realidade, em pedaços pequenininhos, A lá Descartes, né? Descartes, também. Que ele falava que você precisa separar um grande problema em problemas menores, né? Mas aí, no caso do David, era você separar o problema em probleminhas, né? Separar a realidade em pequenos pontos de atuação, e aí você ir melhorando pouco, mas ir melhorando cada um deles. Então, pouco a pouco. Então, ele se atentava ao detalhe do detalhe do detalhe. E quando ele começou esse trabalho, o pessoal falava assim, ai, mas esse moço é muito detalhista, né? Nossa, que coisa chata ter que olhar tudo isso. Porque ele se preocupava desde, assim, o peso em gramas da bicicleta, da pessoa que estava, do ciclista, a roupa dele se estava perfeitamente ajustada, ou se, essa aqui tá um pouco larguinha aqui, ou esse tecido, talvez se você mudar para um outro, vai ficar 10 gramas mais leve a roupa da pessoa. Ótimo, excelente, vamos fazer isso. Ele olhava a temperatura da água que eles iam dar durante os treinos, ou durante as partidas, não, né? As corridas. Ele olhava, assim, o detalhe do detalhe do detalhe. E aí, a intenção dele era realmente... Porque, assim, ele sabia que... eu não sei uma coisa, assim, muito grandiosa que eu possa fazer que vai transformar o time da água pro vinho. Mas, pelo que eu estou vendo, há várias pequenas coisas que eu, mensurando, eu consigo entender como eu posso melhorá-las. E melhorando um pouquinho de cada coisa, eu vou ter um ganho maior, muito grande e relevante. E foi assim que ele atuou. E aí, aqui vem a crítica, né? Que, às vezes... chegava, né? A quem acha exaustivo, vou ler, tá, gente? Desculpa. A quem acha exaustivo se ater a um nível tão alto de detalhes, mas seria muito mais exaustivo para ele deixar de fazer essa análise. Então ele disse assim, esse que eu achei muito forte: eu prefiro ter respostas claras a iludir a mim mesmo de que eu tenho as respostas certas. Então, isso aqui, cara, quando eu li isso aqui, eu li umas 3 vezes esse parágrafo. Porque é muito verdade. Quantas vezes na nossa vida a gente não se enganou? E aí, às vezes, a gente nem quer procurar as razões que mostrariam que a gente está errado, né? Inclusive, esse é um fenômeno conhecido como dissonância cognitiva. Às vezes, você está tão acreditando numa coisa que você vê algum argumento, algo que contrapõe aquilo que você está fazendo, você finge que ele não existe, ou você ignora, ou você ataca ele e fala, não, isso está errado, é assim. Isso se chama dissonância cognitiva. E para ele é a mesma coisa. Ele falou, eu prefiro ter as respostas exatamente, eu quero ter todas as medidas, tudo aqui na frente da minha mão para eu atuar em cima delas, do que ficar achando que tá tudo certo e não ter resultado nenhum, tá? Então, mais na frente, quando a gente for falar sobre controle de horas, quero que vocês tenham essa frase em mente. O que é mais importante? É você ter as respostas claras e verdadeiras, reais, ou você seguir da forma que você acha que tá certo, sem ter nenhum tipo de embasamento ali naquilo que tá acontecendo, tá? E aí, uma outra frase que eu anotei aqui que eu queria trazer pra vocês é essa aqui, ó. Pra ele, um feedback claro, né? Uma medida clara, um feedback claro, é a pedra angular do aprimoramento. Não há como você melhorar algo se você não sabe o que precisa ser melhorado, como, em que medida, e nem em que direção, né? Pra onde eu vou melhorar o que de cada jeito. E também pra ele, cada falha, na verdade, não é um fracasso, né? Cada falha é um ganho marginal disfarçado. Então, ele enxerga cada erro, cada coisinha que não tá exatamente no seu lugar, como uma possibilidade de melhora, um ganho marginal. E aí, não é só ele que usa isso. Você já deve ter percebido que no mundo, assim, de alto desempenho, então dos esportes, da própria Fórmula 1, cara, o que tem de sensor, o que tem de informação, de dado, não é brincadeira. Nesse livro mesmo, eles trazem a equipe da Mercedes e eles falam que, até anotei aqui o valor que eu queria trazer para vocês direitinho, o moço chamado Paddy Lowe. Ai, gente, o povo com o nome em inglês é triste, né? Mas ele falou assim, olha, quando eu comecei aqui, na Mercedes, no caso, eram 8 canais de dados que ele tinha. Agora são 16 mil canais de cada parâmetro do carro, mais 50 mil outros canais de dados. E aí eu fico pensando, cara, esse povo que tá aí no top do top do top, vocês acham que eles fazem isso? Eles gastam dinheiro, eles investem dinheiro em canais, em parâmetros, em medidas, porque eles querem ou porque eles sabem o que eles estão fazendo? Acredito que eles saibam muito bem o que eles estão fazendo, senão eles não estavam aí, né?
Mesma coisa a gente vê no futebol americano. A gente dá até aflição quando você vai assistir um jogo de futebol americano. Futebol americano também, mas futebol americano pra mim é muito óbvio. Fica aquele tanto de moço, com tanto de prancheta, um tanto de negócio, conversando com não sei quem, analisando não sei o que. Cara, eles analisam cada dado, é absurdo. Eles fazem isso porque eles gostam, porque eles são bobos, porque eles não têm o que fazer da vida? Não, muito pelo contrário, eles fazem isso porque eles sabem exatamente a importância do feedback, a importância de mensurar tudo o que está acontecendo a cada momento para você saber onde atuar. Então, um erro que ocorre numa partida não fica por isso mesmo. Depois eles voltam, eles assistem ao replay, eles assistem às análises, eles discutem o que aconteceu para corrigir, para ser melhor nos próximos erros. Mesma coisa, o tal do moço, né? Gente, aplausos pro Renan pra esse slide, assim, que tá muito chique, né? As animações, tudo foi ele que fez, tá? Eu só mandei o conteúdo. Ficou incrível mesmo. Senhor Phelps, aí você olha, não, poxa, esse cara aí, ele tem um talento, um dom. Ele é só ele entrar na piscina que, ó, acabou. Cara, o que ele tem de feedback não é brincadeira. Você vai ver, ele vai malhar, vai ter sempre lá o personal cronometrando. Por que ele só não vai na academia e faz o que ele quer fazer e vai embora e é isso? Não. Cara, tem gente medindo ele o tempo inteiro. Ele vai entrar, vai ter o outro treinador mostrando a estratégia que ele vai usar, mostrando o que deu errado, mostrando os dados, inclusive, dos outros competidores, o que ele tem que fazer. Tem até, inclusive, por exemplo, a dieta, né? Ele tem que... Olha só, gente, a gente come um alface e a outra pessoa ali... Enfim, ele nada o dia inteiro, tá bom? Ele pode. Mas, enfim, tudo dele é calculado. Ele se pesa, ele vê percentual do corpo, ele vê no detalhe, assim, onde tá precisando atuar. Ah, esse braço tá mais forte que esse, então agora eu preciso fortalecer mais esse braço. Ah, eu tô perdendo peso, não posso, eu tenho que manter minha força, então eu vou comer mais, vou comer menos, vou pesar comida, mesmo que seja uma quantidade absurda de comida, assim vai. Quem tá no topo do mundo entende o que tá fazendo. Quem tá no topo do mundo sabe de si, sabe onde está. A pessoa, qualquer pergunta que ela vai fazer, ela vai saber responder. Qualquer pergunta que alguém fizer pra ela vai saber responder. E a gente que, às vezes, a gente não tá tão longe assim, né? Pelo menos eu tô muito, muito longe do topo do mundo. Mas eu entendo que eu tenho muito que dar passos nessa direção. E, assim, esse livro, pra mim, tá sendo um grande combustível, um grande motivador nesse sentido. Então, fica a recomendação de novo. O Princípio da Caixa Preta, do Matthew Syed, para vocês entenderem a importância disso também. Eu recomendo muito, tá? Inclusive, quem gosta de coisa médica, quem gosta de advocacia, coisa criminal, tem muito caso aí, muito legal também, tá? Fica a recomendação. Então, aí a gente entra na nossa realidade mesmo, que é o estudo. Tá tudo bem, gente? Vocês estão vendo? Ah, o nome do livro. Isso, O Princípio da Caixa Preta, do Matthew Syed. Tá bom? E aí vem a pergunta. Mas então, eu preciso marcar as horas mesmo dos meus estudos? Eu preciso saber o que eu tô fazendo? E aí, então, eu queria trazer para vocês alguns tópicos, assim, relacionados a essa questão do monitoramento. Então, antes de entrar nesses tópicos aqui de baixo, eu queria já comparar alguns tipos de metas, tá? As metas, o que são metas? São guias, né, que você vai usar para orientar o seu dia. A gente, quando tá muito às cegas, primeiro que a gente perde muito da motivação, né? Não sabe para onde vai, é muito difícil você se sentar para fazer alguma coisa ou você sair para fazer alguma coisa. Então, a meta, ela vai te dar aquele spark inicial, assim, para você começar algum tipo de atividade. Eu gosto muito de trabalhar, quando a gente tá falando de estudo, de meta por tempo, do que, né, em detrimento da meta por página ou por aula. Porque o que acontece? Primeiro, tem vários motivos, na verdade. O primeiro motivo deles é que o nosso cérebro ele tem uma limitação intrínseca de tempo que ele consegue se manter concentrado e absorver, e entender e compreender bem o conteúdo. Então, se passou de um certo tempo, que os estudos apontam ali entre 40 minutos e uma hora, passou de um certo tempo que você está focado em absorver um certo conteúdo, você começa a cair o rendimento. E o tanto que você vai reter daquela sessão fica bem menor. Tem aquela coisa do efeito da recenticidade, da novidade e tal, mas não vou entrar nesse detalhe. Acredita em mim que é isso, vai caindo. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal sobre esse ponto também, caso vocês queiram se aprofundar. Então, tem essa coisa do tempo. Então, não adianta eu colocar uma meta de uma aula, que às vezes eu vou gastar 3 horas para fazer, e aí eu acabou com a minha concentração, a minha retenção, porque eu vou ter que ficar muito tempo para bater aquela meta da aula. Então, isso atrapalha. Então, eu ponho a meta por tempo, que aí eu já delimito direitinho o tempo que eu vou gastar, e não tenho essa queda, né? Outro ponto.
Gente, ninguém tá por conta aqui 100% dos estudos, né? A gente tem vida, a gente tem que trabalhar, muitos de nós, ou estudar na faculdade, ou a gente tem que comer, viver, ir na academia, a gente tem que dormir, enfim. Então a gente não pode ter um dia muito imprevisível, porque a gente tem que encaixar essas outras coisas que não estudam. Então, se você põe uma meta por páginas, ou por aulas, ou por capítulos, essas coisas, seu dia fica muito imprevisível. Porque você pôs essa meta. Aí hoje pode ser que seja uma aula muito curta, ou hoje pode ser que seja um assunto muito tranquilo, que eu passo pelas 30 páginas muito rápido. Mas amanhã, pelo contrário, amanhã a aula parece que é o livro inteiro. A aula, aquela aula gigante, você fica horas, 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 nada acontece. Ou então é tão difícil que você avança muito lentamente. Então seu dia fica imprevisível, você não sabe se para bater aquela meta que é a mesma todos os dias, você não sabe se você vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. O dia fica muito imprevisível, então também atrapalha muita gente a manter a constância. Agora, se você põe a meta por tempo, o que a gente mais usa para organizar um planejamento é isso, é tempo. É o tempo que você vai ter para investir naquela plataforma, naquela atividade. Desculpa, tô ficando doida. Então, as metas por tempo, elas te ajudam a não deixar a sessão ficar muito extensa e também a organizar melhor o seu dia. E aí, agora vamos falar um pouquinho então sobre essa questão de marcar as horas dos benefícios para você marcar. Porque se você colocou uma meta por horas, você só vai saber se você bateu essa meta, você marcar as horas que você vai estudar, não é? Não adianta falar, eu vou estudar 4 horas hoje, tá. E aí você senta e estuda e tipo, 1 hora da sua cabeça, eu acho que deu 4 horas e você vai embora. Não. Ou você só olha no relógio, né? Eu comecei às 8, então dando meio-dia eu posso sair. Por quê? Porque senão você tá se enganando. Lembra do que o David falou, né? Se você às vezes o que você acha é muito diferente do que é real. Então, se você põe de 8 a meio-dia, muito provavelmente você se levantou para ir ao banheiro, às vezes para pegar um lanchinho, você fez uma pausa ali para olhar o WhatsApp, ou foi lá embaixo buscar alguma coisa do carteiro, enfim, você fez outras coisas que não eram estudar. E o tempo, a sua meta de tempo, o seu tempo de estudo, ele é de estudo. Por isso a importância de você marcar tempo de estudo. Imagina se o Phelps ele vai marcar a corrida dele ali na piscina, né? A nadada, eu não sei como chama isso de você ir voltar na piscina. Vocês me contam aqui no negócio. Imagina se ele vai marcar isso e aí no meio do caminho, tipo, ele para assim, nossa, peraí que eu cansei. Aí deixa eu tomar uma água, aí tipo, eu vou dar uma alongada na minha perna, aí depois ele continua e volta. Aí tipo, deu que ele levou 5 minutos pra atravessar e de volta na piscina. O treinador dele vai falar, nossa, seu tempo piorou muito, né? O que a gente vai fazer agora? Tem que arrumar isso aí. Mas, na verdade, não era o tempo dele nadando, ele parou para fazer outras coisas. Então, aquela métrica, apesar de ser uma métrica, ela não é real. Então, o tempo de hora, ele tem que ser a hora líquida. Por isso que você usa muitas vezes um cronômetro, você precisa pausar quando você vai fazer outras coisas, tá? Então, fiquem sabendo disso. Inclusive, o planejamento, ele vai levar em conta essas horas. Você precisa saber a sua meta de horas para planejar o seu dia seguinte, tá? Então, se você não tem meta de horas, eu vou estudar quando dá. Provavelmente não vai dar muito. Ou provavelmente... Cara, é muito imprevisível. Isso de eu vou estudar quando dá... Eu entendo que é a realidade de muitas pessoas, você não tem um horário fixo, mas o que eu quero falar de metas não é exatamente você ter um horário fixo. Então você pode colocar como meta, nem que seja, vou fazer 1 hora por dia. Se eu conseguir bater essa 1 hora, eu tento adicionar tempo onde eu conseguir, perfeito. Mas você tem que ter uma meta basal ali do que você vai mantendo dia após dia para você ter aquele check no final. É esse check no final do dia que nos dá a motivação de continuar, tá bom? E aí, tendo essas metas por tempo, você vai ter esse controle do que você está realmente estudando e do que você não tá, para você não se enganar no final do dia também. E uma maior previsibilidade também, igual eu falei, do dia seguinte, mas não só do dia seguinte. Você vai começar a compreender quanto tempo mais ou menos você leva para terminar uma aula de cada matéria. Você vai entender quanto tempo você leva para resolver uma bateria de questões. Você vai entender quanto tempo você leva num simulado. Você vai entender quanto tempo você leva para viver as coisas de estudo. E aí, quando sai um edital, você vai entender que, faltam ainda 5 aulas para eu estudar, então eu consigo estimar mais ou menos o tempo que eu vou levar. Ao passo que uma pessoa que não tem um controle do tipo, cara, vai sair o edital, ela, tipo, não sei se vai dar, se não vai, como é que vai ser e tal. Não tem nem um parâmetro de onde partir, né? E aí, fora que o tempo o tempo é como se fosse o nosso dinheiro, que a gente vai investindo ali, né, como se fosse tá pondo dinheiro num fundo imobiliário, sei lá. Se você não divide, vamos supor, você é um investidor, você está escolhendo ali entre as ações que você vai colocar. Você precisa saber quanto de dinheiro você tem
E precisa saber qual a melhoração para saber a proporção que você quer. Essa aqui é muito boa, mas ela é perigosa, então não vou pôr tanto. Essa aqui é boa, mas essa aqui é ruim, então vou pôr menos ainda. Essa aqui é muito boa e nem é perigosa, vou pôr mais. Então você precisa ter parâmetros de cada um e ter um todo para você distribuir. O estudo é a mesma coisa, você tem o seu tempo e aí você vai distribuir entre as matérias de forma inteligente. Você só vai poder distribuir o seu tempo entre as matérias de forma inteligente se você souber quanto tempo você tem. E se você souber também das matérias, tá? Inclusive, Inclusive, tem eu vou chamar o Renan daqui a pouquinho, mas essa coisa que eu queria falar sobre marcar as horas te deixa nervoso. Isso é algo que é muito real, acontece muito com muitos de vocês, inclusive conta aí no chat se tiver mais alguém. Mas um ponto que vocês têm que ponderar é que é um nervosismo que não vale você se cegar dele. Marcar as horas me deixa nervoso, então não vou marcar. Gente, não é assim que a vida funciona. Se marcar as horas que te deixa nervoso, aí que você tem que marcar mesmo. Porque pode ser por quê? Pode ser que quando você marca, você vê que na verdade você estava estudando menos do que você achava que estava, ou menos do que você talvez deveria. Ou talvez quando você vai marcar, você não vê o tempo, você vê o tempo passando muito rápido ou muito devagar e assim vai. Então, se marcar o tempo em casa, que é um ambiente seguro, controlado, sem risco nenhum, te deixa nervoso, imagina como vai ser no dia da prova, quando o fiscal fica lá 3 horas. 2h30, faltam meia hora, faltam 15 minutos. Imagina isso, o que o tempo vai fazer com você nessa circunstância. Então, se você tem esse bloqueio com marcar tempo, você tem não que evitá-lo, você tem que passar por cima dele. Você tem que superar esse bloqueio e colocar na sua vida algo que vai melhorar os seus resultados, melhorar o seu desempenho dia após dia e te fazer chegar lá mais rápido. Então, cuidado se esse nervosismo ao marcar as horas não é talvez uma autossabotagem, um auto-engano ou uma venda que você está colocando nos seus olhos mesmo, porque você não quer ver a realidade de que às vezes realmente você não está fazendo por onde, você não está fazendo aquilo que você deveria. Quando eu comecei a estudar, foi a mesma coisa. Eu comecei a estudar, eu não marcava tempo, até por ignorância mesmo. Quando eu comecei, não tinha tanto conteúdo quanto a gente tem hoje na internet, tal, com dicas e orientações. Comecei da minha cabeça. Nunca na vida eu tinha marcado tempo de estudos. E aí, eu tava, no início dos meus estudos, eu tava por conta dos estudos, e aí eu achava que eu tava estudando umas 12 horas por dia. Eu falei, nossa, tô indo bem, né? O pessoal custa estudar, eu tô estudando umas 12 horas. Se eu começo umas 8 da manhã, né, eu vou até mais ou menos 8 da noite, às vezes eu vou até umas 6, alguma coisa assim. Então, tô estudando 12 horas, 10 horas, 8 horas. O primeiro dia que eu fui cronometrar meus estudos, eu não cheguei a 4 horas líquidas em um dia normal. Em um dia que na minha cabeça eu tava estudando 8, 10 horas. E aí, o que eu fiz? Não, melhor não marcar as horas, não. Vou deixar pra lá, porque aí eu estudo mais. Não, muito pelo contrário. Daí eu fui investigar as causas disso. O que tá acontecendo? Pra onde tá indo o meu dia? O que eu preciso arrumar? O que eu preciso ajustar? E aí eu consegui organizar a minha rotina de modo que eu não ficasse o dia inteiro por conta dos estudos, que eu conseguisse fazer também as minhas outras atividades, inclusive ir na academia e tudo mais, e ainda ter um resultado melhor. Então, assim, não se segue da realidade, tá? Por um mero desconforto.